Olá, sabe aquele momento que você já fez de tudo num dia, cansou, está exausto, pensou muito, trabalhou muito e agora você só quer deitar e descansar depois de ter tomado banho, se alimentado. E então você já está ali quase cochilando e aí escuta passos, alguém chegando na porta e está lá, é seu filho, sua filha, com medo do escuro, com medo da noite, então eles choram. E tudo que eles mais querem é que você diga, deita aqui do meu lado. Os filhos se sentem assim confortáveis. E talvez você não teve filhos, não sabe o que é isso, mas você vai se lembrar que você já passou por isso do outro lado. Você era o filho que tinha medo do escuro, medo da situação. Então você queria se sentir seguro nos braços de alguém. Os meus filhos passaram por isso e nós tivemos que acompanhá-los, tratá-los e assim, à medida que amadurecem, eles deixam de ir ao quarto dos pais, mas os medos, eles continuam. Sabe, na nossa vida nós sempre vamos ter medo. Deus nos dotou na criação de medo. O medo preserva a nossa vida. Por exemplo, quando você está andando lá em cima, na cobertura de um prédio de 40 andares, olha para baixo e você sente medo, porque você sabe que ali existe um risco para a sua vida. E em várias outras situações, o medo te preserva e Deus nos deu o medo. É um presente de Deus. Mas nós desenvolvemos isso, assim como os nossos filhos que crescem, diferentes relações com o medo. E nós temos, sim, biblicamente falando, medos que são bons, preocupações boas. Por exemplo, eu preciso me preocupar em não pecar. Eu preciso me preocupar em santificar a minha esposa, santificar os meus filhos. Esses medos, essas preocupações são bons. Então, é uma preocupação de baixo nível, digamos assim, normal na vida. Mas existe então uma evolução dessas preocupações, até das mesmas preocupações, que se tornam preocupações de alto nível. Essas preocupações de alto nível, elas começam a gerar em nós uma situação de pânico, de paralisação. Assim como o nosso filho, que pequeno, não consegue dormir sozinho, porque ele simplesmente não vê nada no escuro e aquilo pode trazer uma série de ameaças para a sua vida. Eles sabem que os ladrões agem muito à noite, eles sabem que existem os filmes de ficção que falam dos fantasmas, e eles sempre fazem isso à noite. Então, o escuro, o medo, à noite trazem essas atividades. Há um silêncio, está todo mundo quieto. E quando nós amadurecemos, os medos mudam, porque agora nós já estamos bem conscientes de que se a casa está trancada, se a gente está num ambiente relativamente seguro, eu não preciso ter medo, eu posso dormir, eu posso descansar. Mas então os seus medos mudam, as suas preocupações mudam. Como eu disse, pode ser a santificação do seu cônjuge, pode ser a fé do seu filho, pode ser o seu emprego, a sua profissão, a sua relação. Será que eu vou brigar hoje de novo com o meu marido, com a minha esposa? Será que meu patrão vai brigar? Será que aquele cliente inconveniente vai de novo tirar a minha paz? Nós então somos invadidos por uma série de medos e preocupações, e quando isso atinge um alto nível, eu entro em estado de pânico. E o estado de pânico é quando esse medo de algo que pode acontecer ou não acontecer, ele me coloca num estado de ansiedade generalizada. Sim, eu entro em estado de alerta, minha pupila dilata, meu coração bate mais rápido, a minha respiração fica ofegante, minhas pernas ficam agitadas, eu estou em estado de alerta, meu cérebro produz adrenalina, uma série de hormônios em confusão. Por quê? Eu estou com medo, é como se tivesse um grande animal feroz pronto para me atacar, mas eu olho para um lado e para o outro e não tem animal feroz. Não existe uma situação de perigo iminente, mas eu simplesmente entro em estado de alerta. E o que causa isso, irmãos? Deus nos deu a ansiedade e essas situações para nos revelar a alma. Porque Deus nos chama a amá-lo com todo o nosso ser. Eu quero ler para você um texto de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 19, no verso 7, ele diz: Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. E no verso 9 ele diz: Assim andai no temor do Senhor. Os livros de sabedoria bíblica dizem o princípio do saber é o temor ao Senhor. O temor é o que te leva a amar a Deus, a adorar a Deus de forma correta.
Deus nos deu, então, essa relação de temor. E por que que a palavra é essa? Talvez você não goste muito. Mas por que que eu tenho que ter medo de Deus? O temor não é esse medo de fugir. O temor é uma atitude de reverência, um santo temor, porque você sabe que Deus é grande, que Deus é superior, que Deus controla todas as coisas. Ele é grande e você então o adora, porque ele controla, ele te deu a vida, ele te dá saúde, ele te preserva, ele te livra do homem mau. Deus é grande e nos chama a ter uma relação de temor reverente, respeitoso com ele. Assim como o filho que respeita o pai, tem uma relação de que os pais são maiores, que os pais controlam as coisas mais do que a criança, mas quando eles sentem medo, eles vão para os braços dos pais. E Deus então nos incentiva e nos chama a ter essa relação com ele. Nós o tememos, mas no temor do Senhor, nós sabemos que podemos e que devemos correr para os braços dele em busca de segurança. Quando nós estamos em situação de ansiedade, é como se Deus estivesse nos dando um raio-x da nossa alma. O raio-x é aquilo que revela o que está quebrado lá dentro de você, vê onde você não está vendo. A ansiedade, o medo, o pânico é o raio-x da sua alma. Você precisa buscar, encontrar qual é o temor. Sim, porque a ansiedade, esse medo, esse pânico, revela o seu temor. Sim, e o seu temor revela o que você adora. Quando o que você adora é ameaçado, você entra no estado de alerta. Você entendeu esse raciocínio? A ansiedade, o pânico revela o seu temor, como um raio-x. E esse temor que você descobriu agora revela o que você adora. E a Bíblia nos chama a temer ao Senhor, a adorar o Senhor. Quando você adora outra coisa temporal, você vai sentir ansiedade. Porque essa coisa é passageira. E essa coisa acaba. Deus nos criou e colocou dentro de nós a eternidade. Nós temos uma ânsia por adorar. Então a questão não é se você adora algo, é o que você adora. Porque todos nós adoramos, seja você crente ou não, você adora. O que você adora? A ansiedade revela o temor e o temor revela o que você adora. O exercício, então, nessa situação é descobrir o que eu estou adorando no lugar de Deus. Isso que você está adorando está te levando a esse estado de crise, de ansiedade, numa situação que você nem sabe por que você está ansioso. Mas esse é o caminho para descobrir as coisas que você adora lá. Essas coisas que você pensa, eu não posso ficar sem isso. Como quando alguém que se aposenta e simplesmente ah, entra num estado de tristeza e depressão profunda porque ele amava trabalhar e ele agora não pode mais trabalhar. Ou aqueles que, quando os filhos casam, entram em estado de depressão e ansiedade também, porque eles adoravam os filhos, mas agora os filhos não estão mais ali debaixo da asa. Percebe? Nós temos ídolos que nós criamos no lugar de Deus. E Deus nos dá essa situação para revelar esses ídolos, para que então nós nos entreguemos ao Senhor. Entreguemos esses ídolos, assim como no texto bíblico nós vemos várias pessoas fazendo, como no caso de Raquel, que escondeu o ídolo. Ela precisava mostrar, entregar e se livrar daquilo. Você precisa de emprego, você deve ter um casamento bom, você deve ter filhos crentes, mas isso não pode te governar. Porque, em última instância, é Deus que controla todas as coisas. Inclusive, se o seu filho vai perseverar na fé ou não. É Deus que abençoa o seu casamento, é Deus que controla e te dá um bom emprego ou não. Deus quer nos mostrar que Ele é quem nos concede todas essas coisas. Por isso, Jesus Cristo diz: não andeis ansiosos dessas coisas, porque você não controla, você não acrescenta um côvado, um segundo a mais no curso da sua vida. Deus já definiu quanto tempo você vai viver muito antes de você nascer. Ele controla se você vai ficar doente ou não, ele controla se você vai viver mais ou não, quanto tempo. Ele é soberano e ele te chama a confiar nele, a viver na dependência dele. E quando nós não fazemos isso, nós nos encontramos num estado de depressão profunda, de crise de ansiedade, que
começa a somatizar no nosso corpo e começa a virar algo real. Eu sofro realmente. Em muitos casos, só um remédio, uma injeção pode nos tirar desse estado de ansiedade. Deus tem te dado ansiedade para revelar o seu ídolo e tem te chamado a viver no temor a Ele, sabe? A ansiedade revela tudo aquilo que você, a ansiedade num nível alto, o pânico, revela que você tem ídolos seus. Eu preciso de mais. Minhas coisas, o meu casamento, o meu marido, a minha esposa, o meu emprego, a minha segurança, a minha saúde, meu. E Deus diz: não, eu te dei a vida. Eu te dou todas as coisas que vocês precisam. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Quando Cristo diz isso, ele não simplesmente diz como alguém que estiver afogando e diz nada, se você não sabe nadar. Não, Cristo é aquele que diz: eu te tiro daí. Por isso, nós vemos Cristo falando: lançai de vós esse jugo pesado, buscai a mim. Eu tiro esse jugo pesado de vós. O meu jugo, a vida de fé, é tranquilo, é suave. Confie em mim. Cristo foi à cruz para vencer a morte, que em última instância é o nosso maior medo. Se ele venceu o maior perigo de todos, que é a morte eterna, viver eternamente no inferno, o que mais ele não pode resolver? E ele não só te comanda a ter fé, ele mesmo é quem providencia a fé. Ele te deu acesso ao Pai. Se você pode orar, é porque Cristo, como mediador, leva a sua oração ao Pai, no agir do Espírito Santo. Se Cristo te salvou, é porque ele se colocou em seu lugar. Se Cristo tem te chamado a lançar sobre ele o jugo pesado, é porque ele está pronto a carregar o seu jugo. Nessa vida, ele conhece as suas ansiedades e ele tem usado isso para revelar a sua adoração, o seu temor. Você pode pensar que ir para a igreja e fazer algumas coisas mecanicamente religiosas vai te resolver o problema. Como decorar alguns versos, isso é bom. Ir à igreja é muito bom e é necessário, assim como ler a Escritura. Mas o Senhor tem te chamado a uma atitude de fé. Ele tem te chamado a confiar nele. E isso é muito mais do que coisas mecânicas. É um relacionamento. Assim como o filho que vai para o quarto do pai com medo. Cristo te chama a ir para os braços dele em fé. Ajoelhe aí onde você está. Coloque diante do Senhor os seus medos. Ele vai te ajudar a revelar o que você tem adorado e ele tira de sobre vós esse jugo pesado. Experimentai andar no temor do Senhor. Pode me procurar, mesmo que você não seja membro da igreja. Eu quero te ajudar, mas a salvação não está em mim. Eu não tiro o medo de você. Eu sou apenas aquele que lança a boia quando você está se afogando. Cristo é quem te salva. Cristo é quem te proporciona uma vida em que você vive o amor a Deus. E eu quero, por último, parafrasear um outro texto. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você ama a Deus? Ele pode te abençoar e lançar fora todo medo. Quando você parar de buscar a Deus, mesmo que você seja crente, parar de buscar a Deus pelo que Ele pode te dar e buscar a Deus simplesmente pelo que Ele é. Percebe? Pare de buscar a Deus, porque Ele pode te abençoar com a vida saudável, com um emprego bom, com um casamento bom, com filhos bons. Comece a buscar a Deus, porque Ele é Deus. Vou orar por você. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que nos instrui. Obrigado até mesmo pelas situações de pânico, de medo, ó Pai, que nos revelam uma adoração. Isso nos mostra que o Senhor tem nos revelado aquilo que nós temos buscado mais que a Ti, para que nós enxerguemos e busquemos mais o Senhor.
Portanto, agora nós pedimos que o Senhor nos ajude a te amar como convém, a te amar com todo o nosso ser, a te buscar e a te adorar, ó Pai, como nosso maior e principal temor e motivo da nossa vida. Abençoe, ó Pai, aqueles que estão nesse momento enfrentando situações de pânico tão grande. Ajuda-os, ó Pai, a desconstruir paulatinamente tudo isso que foi construído ao longo dos anos de suas vidas, se instalando como medo, assim como o Senhor fez com a minha vida, Pai. Ajuda-os dia a dia a confiar mais no Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até mais.